Muito bem-vindos a mais um ExpoCon Cast. Estamos aqui diretamente de Fortaleza. Olha que coisa boa, gente. Você acredita? Eu saí de São Paulo, estava 10 graus, cheguei aqui, tá 30, uma delícia. Estamos aqui durante a ExpoCon Fortaleza 2025 e eu estou muitíssimo honrado de receber hoje aqui meu amigo Camilo. Ele vai se apresentar para vocês, mas obrigado por ter aceito o nosso convite. Realmente uma alegria. A gente não se conheceu pessoalmente hoje, mas eu ouvi falar muito de você. Você tem bons amigos aí que falam muito bem de ti, inclusive lá em São Paulo. Então, obrigado por ter aceito e vai ser um prazer bater esse papo contigo. Prazer é meu, é muito bom estar aqui, ainda mais porque eu vim de São Paulo e não pretendo voltar. Fortaleza me acolheu com muito carinho, hoje liderando novos negócios na Pague Menos, trabalhando muito na questão de digital, não à toa estamos aqui reunidos, e apaixonado por essa cidade. Vamos explorar um pouquinho esse tema aqui. Boa, muito legal. Cara, Pague Menos é um nome extremamente emblemático aí, né, para esse mercado, para esse setor. E aí, quando a gente começa a olhar a questão de uma empresa super tradicional que está passando por um momento de inovação muito legal nos últimos anos e que ganhou uma fortaleza no digital que realmente impressiona, né? Acho que dá para a gente começar aí querendo ouvir um pouquinho mais sobre isso. Toda essa parte de modelo, sair daqui do estado, se tornar um negócio nacional, inovação. Fica à vontade, Camilo. Sabe o que é legal? A Pague Menos ela é fundada aqui, né, por um cearense fantástico, o Dr. Deusmar. E quando você começa a entender a história dela, o processo de disrupção nasce lá atrás, né? O Deusmar ele é o primeiro a romper a barreira regional. Se a gente observar há 3 décadas atrás, as redes varejistas estavam muito concentradas nos municípios, nos estados. Exato. E é a Pague Menos que faz esse movimento. Não é à toa também que a gente observa isso no digital. Mas o digital, também olhando para o varejo, é o nosso core, mas cuidar de saúde também é algo que a gente está conectando com o nosso digital. Nosso app hoje está se transformando num olhar de cuidado. Vou te dar um número super interessante. Hoje, parece meio piegas falar isso, mas a Pague Menos é a farmácia com maior exposição em rede social do planeta. Nós temos, eu tenho aqui, depois eu vou pegar minha cola e vou te dar os números, mas nós temos mais de 64 milhões de views no YouTube com 7 mil vídeos. Então, são coisas que vão sendo produzidas ao longo do tempo, sendo geradas muito dentro das nossas lojas, para a gente explorar a rede de forma geral. Então, é isso, eu acho que o e-commerce ele chega, principalmente pós-pandemia, ganha um boom na farmácia, exponencializa o acesso e a gente agora continua surfando essa onda, trabalhando não só o movimento complementar do uso do digital, mas conectando pessoas que até então não tinham acesso à farmácia de modo geral. Pois é, e aí acho que isso meio que consolida uma pergunta que eu ia te fazer agora. Embora o digital, né, tenha essa pegada, e eu acho que a maioria do pessoal que está ouvindo a gente está super acostumado com vou usar o digital para não sair de São Paulo e quero vender no Brasil inteiro. Mas no caso da Pague Menos, houve também a expansão física do negócio, né? E aí, como é que isso se funde? Como é que isso se junta? Que resultados a gente espera de uma rede que se torna nacional, que tem tanta abrangência e que tem o digital fortalecendo isso? Legal. Pague Menos hoje tem 1.656 farmácias, estamos em 26 estados, mais o Distrito Federal, 400 municípios. Isso nos dá uma capacidade de distribuição muito legal, né? Então, e quando a gente pensa digital, acho que a primeira pergunta é como é que eu aproveito essa capilaridade? E foi muito esse o movimento que a gente fez. Então, diversas soluções pensadas no digital, olha como é que eu exploro essa capilaridade, essa disponibilidade. Nós temos hoje 9 CDs espalhados pelo Brasil, mas temos 1.656 lojas, né? Então, quando eu conecto tudo isso a uma plataforma digital, eu gero uma entrega mais rápida, eu gero acesso, e isso é o que faz a grande diferença, né? A gente nasce físico e usa o físico para potencializar o digital. Acho que esse é um dos principais mindsets hoje em dia. Olha essa frase, gente. Nasce
lá no físico, no tradicional, né? E usa o digital para potencializar tudo que a gente está fazendo. Então, assim, você consegue hoje, pensando o Omni, você consegue usar a loja física para retroalimentar o e-commerce de dados e consegue usar o e-commerce para que ele venda usando a loja física como um CD. Então, olha que bacana, que estratégia super legal aí que vocês estão usando. E como é que fica hoje essa visão integrada do cliente dentro desse cenário? Porque eu imagino que ele vai na loja física, em outro momento ele compra online, um momento ele compra na loja perto da casa dele, no momento ele compra online para receber na loja perto do trabalho dele. Como é que vocês fazem essa unificação e que resultados isso tem trazido aí? De novo, né? A partir do momento que eu olho para a loja física como ponto de partida, eu tenho, por exemplo, a solução do clique e retire. Ah, é meio óbvio no varejo. Mas quando eu penso em farmácia, isso traz acesso. A gente montou lockers em regiões estratégicas, onde eu deixo disponível e o cliente consegue acessar. Eu uso hoje o meu estoque de loja para fazer a entrega com proximidade de geolocalização. Então, todo esse movimento faz com que a experiência digital ela seja fluida. E aí, a partir do momento em que eu tenho um alto índice de identificação de cliente também, isso é bem sensível, eu consigo estabelecer uma relação bastante singular com esse cliente. E não só no app, nós estamos falando de WhatsApp, de SMS, de e-mail. Então, omnicanalidade é um pouco do cuidado que a gente tem de entregar a informação certa para a pessoa certa. A gente hoje, por ter que ter uma identificação adequada na hora de entregar um medicamento, e aqui tem um protagonismo importante do farmacêutico, a partir disso eu começo a olhar mais para o cuidado. A venda do medicamento ela é importante, uma curadoria importante do farmacêutico, mas a partir disso eu começo a entregar cuidado, eu começo a entregar informação. De novo, eu tenho 7.000 vídeos hoje que falam de cuidar da saúde, e isso também é conteúdo digital. Então, no varejo não é só vender, é empoderar aquele cliente para ele poder consumir corretamente. E a gente olha para isso como uma entrega de valor. E até pela volumetria, pessoal, né? Os dados aí que o Camilo já trouxe, vocês passam a entender. 7.000 vídeos educacionais para que você ainda tenha saúde, né? Então, assim, você antecipa uma série de questões aí e tem, por óbvio, né, muito mais engajamento. Alguém que talvez não tinha ouvido falar de Pague Menos, procura lá no YouTube, acha um vídeo, passa a conhecer a marca e disso tudo, quer dizer, o poder de fazer conteúdo hoje é um negócio absoluto. Tá aí o TikTok, que não me deixa mentir, que lançou semana passada. Aí a gente viu a primeira venda do TikTok Shop no Brasil acontecer semana passada e tudo isso só foi possível por conta dos criadores de conteúdo aí. Parabéns, cara, acho muito, muito bacana. Aí, quando a gente começa a pensar nessa coisa da integração, a gente sabe que tem alguns desafios aí que eu queria desdobrar, né? Então, principalmente, desafio de ter o estoque certo no lugar certo, para usar essa loja, né, como um CD ali. Tem o desafio logístico, passa a loja agora a despachar a mercadoria para casa das pessoas. Tem o desafio do CRM, que apesar de ser uma coisa integrada, geral do negócio, mas que você tem que ponderar o vendedor, o farmacêutico, quem está lá na loja para conhecer melhor esse cliente. Como é que vocês estão lidando com esses desafios lá na Pague Menos? Cara, acho que a primeira coisa legal de comentar é nós temos 26.000 colaboradores, né? E o nosso olhar é cuidar deles. A gente precisa preparar. Tem um projeto dentro da Pague Menos chamado Atendimento do Coração, que é todo um ciclo de atendimentos que a gente faz com esse cara. O farmacêutico, ele tem um papel, não sei se você... Tem um jargão legal que a gente costuma usar. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose que se consome, né? E o farmacêutico, ele tem um papel importante de garantir que aquele medicamento não vai gerar um efeito adverso quando ele pensa numa composição mais ampla. Quando você recebe, principalmente polimedicado, várias prescrições de médicos distintos, ele não necessariamente consegue entender o impacto daquela molécula, daquele efeito. O farmacêutico tem esse olhar. Ele garante que ele está trazendo o cuidado do uso correto e não ter um exagero do uso daquela molécula para ter algum efeito adverso. Por que eu estou falando tudo isso?
Porque o primeiro passo é qualificar esse profissional. No momento em que eu tenho um delivery acontecendo, eu tenho um giro de estoque diferente, em função de uma demanda não só de balcão, a qualificação desse profissional é importante. E aí eu tenho todo o aporte de tecnologia. Né? Você transformar o estoque de uma loja, 1.652 lojas, em algo disponível, vou te dar um exemplo de algo que é bem conhecido no varejo e que na farmácia não é diferente, a prateleira infinita. Né? Você de fato conseguir atender a demanda daquele cliente, por exemplo, no ambiente físico, com o estoque de uma loja a 2 quilômetros dali, garantindo esse giro e essa entrega em tempo acessível. Diferente de uma compra de varejo normal, onde você aceita esperar 2 dias, um dia, dentro da farmácia é um produto que talvez resolva um sintoma de dor, um sintoma de desconforto. Então tem uma exigência adicional. Então o gasto de energia que a gente tem em garantir uma boa logística, uma boa disponibilidade daquele medicamento, faz parte do core quando eu penso no pensar digital dentro da farmácia. Muito legal. E até você me fez lembrar, Camilo, eu tenho um grande amigo aí desse mercado, que o mercado me deu grandes amigos, e tem um cara que foi presidente do Mercado Livre por bons anos, saiu de lá e foi para o iFood, né? E mais ou menos um ano depois que ele estava no iFood, eu encontrei com ele e falei para ele, e aí, como é que estão as coisas? Ele falou assim, cara, eu descobri que a velocidade que a gente atuava no Mercado Livre, ela é completamente diferente, porque aqui no iFood, quando o cara pede, ele já está com fome, né? E fazendo um deparo que você falou, é muito interessante, né? O cara está atrás de uma solução para uma dor, né, para um sintoma, para aquele momento de vida que ele não pode, ele não tem 2 dias para esperar, e aí essa expertise de poder de fato resolver a coisa ali imediatamente, acessando outro canal, usando prateleira infinita, usando a mini-channel para isso, começa a fazer todo sentido. Então, cara, parabéns aí pela iniciativa, porque de fato é um negócio muito legal. Agora, dentro desse bolo, eu queria ainda falar um pouco mais de como é que vocês usam dados, né, para entender, por exemplo, que uma determinada região, uma determinada loja precisa ser melhor abastecida com um determinado medicamento. Como é que vocês estudam o mercado para fazer isso de forma que a loja possa ser mais eficiente? Que velocidade precisa para fazer isso? Eu acho que tem todo o olhar da análise de varejo, então ciclo de consumo, renda média, tudo isso é olhado. O que é legal na farmácia? Legal no sentido de identificação. Eu preciso ter o dado daquele cliente para poder, na sua grande maioria, principalmente quando eu falo de um medicamento prescrito, eu tenho que registrar, eu tenho que garantir o controle disso. Então eu tenho muita informação e essa informação vai me permitindo qualificar o meu nível de estoque, o meu nível de lead time, né? Qual é a necessidade que eu tenho que estar ali. A gente tem visto uma demanda crescente de produtos hoje de prevenção à saúde e não cuidar da doença. E isso é muito interessante, porque você começa a ter um fluxo maior dentro do nosso varejo. Cada vez mais o que a gente observa é um ciclo maior de vinda desse consumidor para dentro da minha loja. Mas tem uma coisa importante da gente ponderar. Existem personas diferentes para a gente observar. Você tem o shopper, que é aquele cara que quer eficiência, quer agilidade, mas você tem o usuário do medicamento, você tem aquele cliente que está consumindo em razão de um sintoma, de uma doença crônica. Essa pessoa precisa de um cuidado, de uma atenção diferente. E a gente pensa isso, não só no físico, mas também no digital. Então, mais uma vez, a PagMenos está olhando muito para a entrega de valor. A gente entende que a geração de riqueza ela vem por consequência. Então, entregar valor, seja para o shopper, agilidade, eficiência, tempo, seja para o cliente, cuidado, atenção, o escutar, o dar de fato o acolhimento que ele precisa. O medicamento faz parte desse processo, mas ele não é único. E é aqui que a PagMenos está olhando com carinho para atender com conforto, com acolhimento, seja no digital, seja no meio físico. Que legal. Né? Eu repito, Camilo, acho que praticamente sei lá, eu comecei a falar de Omnichannel em 2013. Primeiro livro que saiu, acho que em 2015. Então, eu já falo sobre esse negócio há um bom tempo e toda vez eu cito a coisa de você identificar o jeito certo de colocar o consumidor no centro das estratégias. Então, assim, cara, você deu uma aula agora de como a PagMenos está fazendo isso com essa coisa do acolhimento, porque, de fato,
com esse tipo de tratativa, você está colocando o consumidor no centro da estratégia pela principal motivação, que é ajudar esse cara para que ele, naquele momento ali crítico da vida dele, ele tenha esse acolhimento. Quer dizer, o simples fato de você preparar plataformas, tecnologias, vídeo, conteúdo, para ajudar o cara nesse sentido, preparar as equipes para que isso tudo aconteça, no final é sucesso, não tem... de fato, eu acho que é a receita aí para quem está buscando isso, né? Porque eu sempre falo pro pessoal, né? Tem que ter esse olhar todo dia, não importa o item que você venda, né? Às vezes o cara vende autopeças, tem que colocar o consumidor no centro da estratégia, porque esse cara, no momento em que quebra o carro, que é o momento que ele precisa daquilo, às vezes ele depende do carro para trabalhar. Então, e que legal ouvir de você que vocês conseguiram fazer isso e que isso tem sido uma prática bacana do lado de vocês lá. Bom, pessoal, o pessoal já está sinalizando aqui o nosso tempo. É duro, viu, Camilo? Porque eu quero ficar sempre conversando aqui um tempão. Mas vamos em frente aqui. Eu queria entender um pouco de futuro, né? Acho que a gente veio aí numa pegada, eu que estou há 27 anos nesse negócio, né? Que lá atrás era tudo vai acontecer, né? Hoje as coisas, a pista tá tudo pavimentado, tá tudo certo, as coisas estão acontecendo, só que a gente tem um mundo de coisas paralelas, um volume gigante de tecnologias, de iniciativas, de possibilidades acontecendo. Como é que vocês estão olhando esse futuro, né? Esse momento e projetando o futuro da PagMenos? Cara, o que é legal a gente comentar, né? A PagMenos nasce olhando muito para a classe média expandida, né? O B2, o C e o D. E aí, muito em razão de estar no Nordeste, no Norte, muito concentrado. A gente que às vezes está muito próximo de São Paulo, a gente olha a experiência de São Paulo como uma referência e esquece que o Brasil ele é um país continental. Então, aqui em Fortaleza, por exemplo, a pessoa não vai na farmácia, ela vai na PagMenos. No Maranhão, ela não vai na farmácia, ela vai na Extra Farma. E a gente vem construindo já há algum tempo o que a gente chama de Clinic Pharma, que é um espaço assistencial, um espaço de cuidar. Nós temos hoje mais de 1.000 lojas onde o farmacêutico, além de entregar, de fazer a dispensação do remédio, ele também faz algo em torno de 60 exames para que o nosso cliente possa ter um início, um cuidado primário dentro da farmácia. Tem um pêndulo, Samuca, que eu gosto muito de usar como referência. De cada 10 pessoas que entram num pronto-socorro, 8 não deveriam estar lá. Porque o pronto-socorro é um urgenciamento. E quando você vai lá sem a necessidade, você está se expondo a risco. Quando você vai para a outra ponta do pêndulo, para agendar uma consulta, dependendo da região do Brasil que você está, 3 meses, 4 meses, 6 meses. A farmácia entra aqui, o Clinic Pharma da PagMenos entra aqui como uma entrega primária de cuidado, de se antever a um problema agudo. Então, um sintoma pode ser acolhido por um farmacêutico. Ele não está ali para prescrever ou para diagnosticar, mas ele tem um preparo assistencial para cuidar. Então, a gente hoje, só para você ter uma ideia, no passado nós fizemos 8,1 milhões de atendimento de serviços em toda a nossa rede. São 1.100 lojas capacitadas. E a gente está levando isso para o nosso digital. Então, o nosso app está sendo desenvolvido para levar conhecimento, levar acolhimento, levar atendimento primário também no digital. Acho que o Covid ele fez muito mal para todos nós, mas ele mostrou que é possível ter telemedicina, ter acesso à saúde digital, e a PagMenos está pronta para isso. E agora a gente começa a acelerar cada vez mais para entregar não só conteúdo, mas atendimento assistencial pelo digital. Cara, que legal, né? Quer dizer, você usa todo o conhecimento que você está retendo ali, transformando o tempo todo para beneficiar essa galera que eventualmente é o que você falou, né? O cara às vezes tem um delay entre o problema e a assistência que ele ia ter ali, e vocês estão cobrindo uma lacuna aí super, super importante que tem nesse mercado. Vou fazer uma última pergunta, porque infelizmente o nosso tempo aqui já deu, mas como é que você vê, na sua visão aí, como é que está o mercado em si, o setor de drogarias e farmácias, né? E como é que as empresas estão olhando a maturidade desse setor em relação ao e-commerce de uma forma geral? O que você pensa que pode ser melhorado?
Cara, o digital, o e-commerce de modo geral, a gente declarou o resultado agora semana passada, 17,6% do digital hoje já é algo bastante representativo. A gente acredita muito que o digital cada vez mais vai ganhar sua relevância, ainda mais pelas gerações que estão vindo, né? A gente está vendo o movimento do TikTok, o Instagram consolidado, Facebook. Então não tem jeito, nós temos que estar presente dentro desse mundo. Engana-se quem acha que a economia prateada, o 45+, não está digitalizado. Ele talvez não seja ágil, como a juventude, mas ele também consome. Então não tem jeito. A gente precisa estar lá dentro. Talvez a pergunta que a gente sempre se faça é o comentário que eu fiz inicial. A gente está entregando valor para esse consumidor? Isso aí. Não é só vender. A gente já entendeu isso e a gente aprendeu isso muito com o DNA que a gente trouxe da família nesses 44 anos de Pague Menos. A gente precisa entregar valor. A gente cuida dos nossos e cuida desse cliente com muito carinho. A Pague Menos é o espaço que o farmacêutico ocupou há 30 anos atrás, onde antes de ir para o pronto-socorro você passava no Dr. João ali da farmácia. É nesse espaço que a gente quer voltar a ocupar. E é aqui que a gente vai trabalhar para continuar se consolidando como o atendimento primário, a farmácia do brasileiro. Que incrível. Você falou 17,6. 17,6. Gente, olha, só para vocês terem uma ideia, né? A gente vem patinando nessa história, né, de que o e-commerce representa 15% do varejo há mais ou menos 5 anos. Desde o início da pandemia, esse número sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Olha que case fantástico quando você já olha que um negócio passou essa barreira. Então, assim, ó, um pouco do que a gente está fazendo aqui, viu, Camilo? A gente conversou antes, eu estava te contando, mas, cara, esse propósito da gente passar 8 estados do Brasil fazendo um pouco do que eu fazia em São Paulo, do que o Will fazia no interior de São Paulo, tem muito a ver com isso, cara. A gente conseguir criar um propulsor para que, de fato, mais operações vençam esses 15% como vocês venceram. Queria que você deixasse, assim, uma última super dica, alguma coisa que você quisesse falar aí sobre a Pague Menos, sobre tua história de vida, enfim, fica à vontade aí para Cara, eu convido todos vocês a vir para o Nordeste. A gente, às vezes, fica muito concentrado em geração de negócio em São Paulo e não vê o que tem de oportunidade aqui no Nordeste. Eu recentemente estive em Manaus, me apaixonei por Manaus. A gente roda o Brasil visando as lojas. O Brasil é muito grande. Então eu convido a todos vocês. Sim, São Paulo tem muita oportunidade, tem muito negócio, mas aqui também tem. Fortaleza é a 4ª capital do Brasil e é maravilhoso, é muito bom estar aqui. Então visitem mais o nosso país, o nosso continente, o Brasil, e aproveitem para curtir essa cultura. É maravilhoso. Bom, sem palavras, cara. Puta, encerrou assim, acho que tá muito alinhado com o nosso propósito aí. Eu gostaria de fazer mais, a gente vai fazer norte esse ano. Ficamos no Nordeste, mas a gente já tem um plano para ano que vem ir pro Norte. Você indo pro Norte, me convida que eu vou com você para lá. Faço questão de estar lá contigo. Pô, obrigado. Pessoal, ó, infelizmente o tempo sempre acaba, é mais curto do que eu gostaria, mas fica com a gente, confere aí os outros conteúdos. Não deixe de seguir Expo Econcast, Pague Menos. Olha só que legal, você vai aprender muita coisa bacana. Obrigado pelo seu tempo, é um prazer sempre estar aqui com vocês e dessa vez ao lado desse grande amigo aqui, o Camilo. Obrigado, querido. Imagina, obrigado. Valeu, valeu.